Depois da noitada de ontem. Galera, quem aqui já participou de outras Campus Parties? Mantém levantado quem já palestrou em outras Campus Parties. Bom, essa é minha primeira também, palestra. Eu já participei de 10 anos de Campus Party, todos os anos. E nunca tinha palestrado antes. Eu sou líder técnico da Coda e do Grafeno 6, diretor de inovação da Steps e, enfim, campuseiro veterano há 10 anos. Meu sócio técnico, meu sócio de negócio me convenceu a fazer essa palestra porque na empresa, eu nunca fiz palestra antes em lugar nenhum. Na empresa, eu falo sobre tecnologia, falo sobre o próprio negócio e falo com brilho no olho, com vontade. Ele fala que eu faço palestra o tempo todo, mas na realidade essa é a minha primeira palestra. Ele não me convenceu, na verdade, a fazer uma palestra, ele me inspirou a fazer a palestra. Aqui eu gostaria de falar a importância que tem um bom sócio de negócio para startup de base tecnológica. Bom, vamos começar pela descrição. A Campus Party manda um formulário para você colocar sua biografia. É assim que eu me descrevi. É simples, analítico, né? E é assim que meu sócio me descreveu. Então, nada disso é necessariamente mentira. Algumas coisas estão aumentadas. Eu realmente faço empreendedorismo para a web desde 2004. Fiz muitos sites de padaria, de contabilidade, sempre envolvido com tecnologia, né? Mas, como o papel dele de negócio, ele acaba colocando empreendedorismo, algumas buzzwords, né? A gente tem escutado bastante os empreendedores, principalmente os de palco, mas os bons empreendedores também. High stakes, né? Alta performance. Eu participei da Bullbox, do time inicial, que foi considerada a empresa mais inovadora da América Latina. Quando ela foi considerada, eu não participava mais, eu fiz parte do time inicial. A gente fez um aplicativo bem legal para ONU Mulheres, que mostrava a Lei Maria da Penha, né, bem explicada. E destaque para a ONU aí. Então, o sócio de negócio tem um papel de mostrar, de colocar valor nas coisas, né? Aí tem muitas buzzwords, né? Grande impacto, resultados exponenciais. Isso é coisa dele, tá? Eu me descrevo desse jeito. E aí, eu gostaria de falar um pouco contar um pouco das minhas experiências. Gostaria de falar um pouco sobre valor agregado versus valor percebido. Eu, como técnico, para colocar um valor a mais num produto, eu tenho que adicionar alguma coisa. Um botão, adicionar um botão físico no telefone, num hardware a mais, ou um botão no site. A pessoa que é responsável por vender, ela adiciona um valor percebido, que é o valor que o cliente percebe. Então, Steve Jobs, por exemplo, quando ele vendeu o primeiro iPhone dele, ou o primeiro iPod dele, quando ele apresentou, ele não falou muito sobre quantos giga tinha ali. Ele falou sobre quantas músicas que você podia colocar no bolso. Não fala sobre a especificação do hardware, né? Falava sobre o valor que o cliente vai perceber. E é mais ou menos o que o Simon identificou e colocou como círculo dourado, que é muitas empresas se preocupam com o que é o telefone, é o site, e não se preocupam com o porquê. Quando se preocupam no final. E aí ali no meio está o como. Alguém aqui conhece o Golden Cycle? Para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho. O Golden Circle identifica nas empresas de alto impacto, como a Apple, o que elas têm em comum.
todas elas, isso não quer dizer que a empresa que não faz isso não pode ser milionária. A Microsoft está tentando ainda fazer isso até hoje, não conseguiu e é uma das empresas mais ricas do mundo. Então, as empresas se preocupam com o porquê, como eu falei com o hardware. Depois, se preocupam com o como que é feito, como que é montado, o processo. E quando se preocupam por último com o porquê. E o porquê, geralmente, é quantos momentos incríveis você coloca no seu telefone e não necessariamente quantos giga tem, né? E o sócio de negócio, ele é responsável por vender. Então, apesar da equipe técnica ter que pensar o porquê e o como, o que e o como, o sócio, ele pega, o cara de negócio, ele vai pegar aquilo e vai dar um significado. É a forma como ele vende, tá? Que importa. Vou dar um exemplo. Essa é a forma como eu faço proposta, dou um orçamento, né? Eu tenho que jogar na planilha, eu tenho que dividir os custos, designar recurso, e aí tem um valor lá no final. Muitas vezes esse valor tem até centavos, e eu quero colocar isso na proposta. O meu sócio, geralmente, ele pega aquele valor e fala: não, isso aí é 120 para esse cliente, e não 76. Porque muitas vezes a gente designa os recursos, mas a gente não dá importância para a exposição que a empresa já teve na mídia, exemplo, ou para a expertise, né? As duas equipes com a mesma capacidade técnica executam duas coisas diferentes, né? E para eu colocar 120 mil numa proposta que está orçada a 76, eu tenho que voltar para o meu cronograma, voltar para o meu escopo inicial, redesignar recursos e entender como que aquilo chega lá. O sócio de negócio, ele não deve fazer isso. Ele funciona no feeling. E aí eu vou falar um pouco sobre os tipos de inteligência, né? Para quem não sabe, o QI é inteligência intelectual. O QE é inteligência emocional. São muitas inteligências. Tem inteligência espacial. Alguém aí conhece alguém que fala muito próximo, chega e fala cuspindo assim, contigo, quando você está conversando? Alguém conhece? Já conversou com esse tipo de pessoa? Então, é falta de inteligência espacial. Essa aqui não é espacial, não. Essa aqui é emocional, tá? E aí eu vou contar uma história do Walter O'Brien. Walter O'Brien é um hacker. É considerado um gênio pelo QI dele. É um dos 3 QIs mais altos já registrados, se eu não me engano. Aos 14 anos, ele invadiu a NASA porque ele viu um desenho bonito lá e ele queria baixar aquilo para brincar. Era o projeto da Shutter, a pontinha da nave que foi para a Lua. Tá? E aí ele queria brincar com aquilo, invadiu a NASA para brincar. Enfim. Ele tinha muitos amigos gênios também, porque geralmente a gente, nerd, a gente se junta, né? Para até se proteger um pouco. E ele percebeu que era um puta potencial que às vezes é diminuído por causa da dificuldade de comunicação. Ele decidiu montar uma empresa chamada Scorpion para resolver qualquer tipo de problema. São um monte de gênios para resolver qualquer tipo de problema. Foi um fracasso total, porque muitas vezes eles quase explodiram literalmente o lugar, porque essas pessoas muito técnicas não conseguem se comunicar muito bem. Então, sempre gerava um problema. Ele decidiu, ele entendeu que seria importante colocar alguém que tem um QE alto, um coeficiente emocional alto, que sabe lidar com feeling, sabe lidar com relações. E na empresa dele, eu não sei exatamente quem é esse tipo de pessoa. Ele fala que é um babysitter. Isso, a tradução seria babá, mas pode ser um babá e não necessariamente uma babá. Nesse caso, é uma babá que cuida de todo mundo, que é responsável por não deixar tudo pegar fogo, né? E, bom, eu sou nerd. Eu tenho uma certa dificuldade para aprender em sala de aula, mas eu tenho facilidade para aprender com outros professores, especialmente o Google. E eu conto algumas histórias que eu tenho facilidade para perguntar para a máquina
dificuldade para perguntar para um ser humano. Eu não sei exatamente o que falar com o ser humano. Tentando melhorar, né? Meu sócio ele tem facilidade para perguntar para um ser humano. Então, um exemplo legal... Vou dar um exemplo do sócio, não, vou dar um exemplo do amigo. Ele estava buscando numa conversa, para embasar a conversa, aquela curva de exponencial da fortuna do Warren Buffett, que parecia baixinha e do nada subiu para alguns bilhões, né? E ele tentou buscar isso por 1 hora, não conseguiu, em 5 minutos eu consegui. Porque eu tenho facilidade de conversar com a máquina. E isso muitas vezes é um problema para o técnico, porque como a gente tem facilidade de aprender só, às vezes, ao invés da gente pedir ajuda, a gente, em vez de gastar 10 minutos pedindo ajuda, a gente gasta 5 horas indo lá, aprendendo a fazer e faz. A gente lê isso em livros de negócio, em todo lugar, que a facilidade para pedir ajuda é uma característica de pessoas de sucesso. E aí, muitas vezes, a gente tem essas dificuldades porque a pessoa é muito analítica, não consegue entender que pedir uma ajuda não é um problema. E é uma coisa que ele está tentando me colocar na minha cabeça tem muito tempo. Estou começando a aprender. O nome do meu sócio é Hugo Jalanza, e aí eu vou usar os termos dele. A gente tem uma empresa chamada Coda, que tem só mais uma pessoa na equipe comercial, mas eu vou usar CEO, que é o nome de quem cuida do escritório executivo, que eu não colocaria porque a gente não tem um escritório executivo, a gente tem 2 executivos. Ele é presidente da Asteps, que é a associação que teve o primeiro sonho para trazer a Campus Party para Brasília e fez as primeiras conexões. Então, a Asteps é responsável pelo menos pelo sonho, apesar da execução ter sido basicamente do governo. E é um empreendedor de alto impacto. Bom, essa é a minha primeira palestra. Ele me inspirou a fazer. E eu gostaria de mostrar para vocês essa questão da importância de ter alguém que sabe fazer relacionamento, que sabe articular. E aí ele não sabe ainda, mas pode vir aqui, por favor. E aí eu gostaria de demonstrar para vocês na prática como que uma pessoa dessa sai numa situação dessa. Que acontece o tempo todo. Às vezes é um pitch para conseguir... Vai vendo aí sobre o que você vai falar, por favor, tá? Vai pensando. Que às vezes você tem um pitch para fazer em 30 segundos e você tem que vender uma ideia, você tem que vender seu produto e você tem que se virar. Eu não tenho muito essa capacidade se eu não dominar tecnicamente. Se eu dominar tecnicamente, eu consigo me desenrolar. Ou se for minha empresa, se for o Grafeno 6, se for a Coda, eu sei explicar de uma forma... O olho brilha, né? Mas se não for, não consigo. Então eu vou passar uns 3 minutinhos aqui, 3, 5 minutinhos, para ele falar um pouco sobre produtos inovadores que estão prontos, mas não tem quem venda. Então, a gente como empresa, como a gente desenvolve MVP, a gente desenvolve a parte inicial de um negócio, a gente vê muito esses casos em que as pessoas têm o produto pronto, o produto está desenvolvido, o produto é bom, mas não está no mercado. Isso tem para todo lado. Pensa no Steve Wozniak com o Steve Jobs. O que seria do Mac se não fosse o Jobs? Então, é isso aí. Com vocês, Hugo Jalanza. Você que vendeu produto inovador? De produtos inovadores? Produtos inovadores? Eu não sabia que ele me colocar nessa situação. Então, gente, eu sou empreendedor desde os 19 anos. E eu sempre trabalhei com várias coisas, né? Com vários segmentos de negócio. E um dos negócios que eu trabalhei foi com eventos. Eu percebi que era extremamente sazonal trabalhar com eventos.
Porque era uma questão de indicação, tinha muita coisa que era quem indica e tudo mais. Eu percebi durante o tempo que eu tinha que mudar um pouco o meu posicionamento. Eu teria que me voltar um pouco mais para coisas que geralmente geram impacto nas pessoas e que vão deixar um legado para a sociedade. E aí, uma vez eu encontrei um amigo que estava trabalhando na área de tecnologia, e aí eu resolvi entrar nessa área de tecnologia. Eu fiquei impressionado com a capacidade que as pessoas têm de desenvolver coisas tecnológicas e fazer com que as pessoas usem essas coisas, né? No caso da tecnologia da Apple, né? Você vê uma fila de pessoas esperando para comprar um dispositivo. O cara não come, não dorme, mas ele vai lá, fica numa fila esperando para comprar aquele dispositivo que acabou de lançar, né? Os early adopters, né? A gente está vivendo um momento que tudo ao nosso redor pode mudar. Todas as coisas ao teu redor podem deixar de existir, né? E... Ai, meu Deus. Mas... o que falar das novas tecnologias, gente? A gente está vivendo agora, por exemplo, a questão do Uber. Vocês já pararam de pensar que talvez taxista vai deixar de existir daqui a uns dias? Quanto tempo vai restar a profissão de taxista? Você já parou para pensar que talvez a tua profissão que você está estudando hoje vai deixar de existir? Será que teus filhos estão pensando na profissão certa? Eu estava conversando agora com 2 advogados, uma faixa de 45 anos, cada um deles. E eles falaram para mim, olha, Hugo, eu sou advogado, mas eu quero largar essa profissão urgentemente, porque está fadado a morrer. Aí um está desenvolvendo um colete balístico, propriedade intelectual dele, e o outro está desenvolvendo usinas elétricas, micro-usinas elétricas, né? E aí ele falou o seguinte, ainda tem um tal de Watson aí, da IBM, que está matando todos os advogados. Segundo ele, né, nos Estados Unidos, está criando uma bolha. Os advogados não estão conseguindo mais emprego. As pessoas estão saindo da universidade e não conseguem mais se empregar por conta disso. Por quê? Porque a inteligência artificial está gerando pareceres muito mais contundentes do que o próprio recém-formado. Acho que é isso, né, velho? Tá bom, né, cara? Bom... eu vou sofrer por causa disso, viu? O ponto que eu queria mostrar ele não estava preparado. Eu sabia que ele podia fazer isso porque eu o vi fazendo várias vezes. O papel da equipe técnica tem que ser um papel que pensa naquele o quê. Infelizmente, eu sou um nerd que aprendeu a conversar com pessoas, né? Mas eu não posso querer fazer tudo, eu não vou conseguir fazer tudo da melhor forma possível. Então, a questão é você poder confiar em alguém para fazer o que você não tem a melhor, que não é da sua melhor competência. Eu costumo falar, um amigo que é mais técnico que eu, me corrigiu, mas eu costumo falar que o equilíbrio significa morte na natureza. O que não se mexe mais, o que está equilibrado, o que não vai para lá nem para cá, está morto. Então, mesmo que seja uma movimentação pequena para eu ficar em pé aqui, eu estou tendo que me movimentar. Eu estou em desequilíbrio. E estou voltando a ficar em pé o tempo todo. O que eu acredito é que não deve existir um equilíbrio entre o que a parte de negócios quer e que a parte técnica quer. Tem que ter um cabo de guerra o tempo todo. Muitas vezes vai tender para um lado, como, por exemplo, numa proposta que eu não tenho tempo para fazer a parte técnica. Ele copia de um lugar, ele tem essa facilidade de... Eu passo uma semana estudando uma questão técnica, eu passo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos explicando para ele, ele explica melhor do que eu para outra pessoa.
E muitas vezes até consegue aplicar. Às vezes ele acha que eu falo isso pra zoar. Mas realmente, o site anterior da Negociais foi ele que fez, porque a equipe técnica estava fazendo projetos de cliente. Então, tendeu para o lado de lá, tendeu para o lado de tem que fazer, do feito é melhor do que perfeito. Mas muitas vezes tem que entender do lado de cá, que é o perfeito é melhor do que feito. Porque para conseguir o cliente, aquilo serve. Para manter o cliente, se a gente não tiver um produto perfeito, é difícil. A gente já conseguiu manter não tendo o produto perfeito, só com a parte de relacionamento também. Então, é importante que tenha duas pessoas de duas habilidades diferentes que são responsáveis pela estratégia da startup. Porque se for só na parte técnica, a gente conhece muitos negócios que ficaram prontos e morreram. Se for só na parte de execução, a gente conhece muitas pirâmides também, né? Que foi vendido e não foi entregue, né? O resultado disso é que eu virei administrador da Coda, tem 20 dias, que é a nossa empresa de desenvolvimento. E o nosso objetivo agora é conseguir aplicar um pouco mais de técnica na parte de administração de negócio. Porque a gente está com 3 anos de vida já e está na hora da gente arrumar tecnicamente algumas coisas que não podem ser resolvidas necessariamente pelo feeling. E é isso, galera. O meu Facebook aqui, se alguém quiser discutir um pouco sobre experiências da importância de um sócio de negócio, de um sócio que cuida da parte de negócio para uma startup de base tecnológica. Valeu.